Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Vamos falar agora sobre, entre outros assuntos, a proposta de privatização da Eletrobras e falar também da audiência pública que aconteceu na última sexta-feira, ou pelo menos era para acontecer, mas teve aquela pancadaria, aquele tumulto. Era para discutir esse tema, né? Privatização da Eletrobras. E a audiência pública teve tumulto, teve conflito. Eu estou aqui com o secretário-geral do Sindicato dos Urbanitários, o ex-vereador Marcelo Jucá, e também está conosco Moisés Lobão, representando o Fórum dos Movimentos Sociais, que é um movimento também engajado em defesa da Eletrobras, contra a privatização. Boa tarde, gente. Boa tarde. Então, Marcelo, você que saiu aí nas imagens do tumulto, daqui a pouco a gente vai ver, essas imagens foram muito exploradas pela mídia, dentro de um contexto de muita discussão, de tumulto, de gritos, enfim, a audiência pública, que era para discutir um tema que é importante, que tem sua relevância, acabou em pancadaria. Como é que vocês veem esse episódio? Na opinião de vocês, por que isso aconteceu? É porque, infelizmente, o governo federal, através do BNDES, do Ministério de Minas e Energia, da Eletrobras, eles não vieram para fazer uma audiência pública. Eles queriam fazer algo fechado somente com eles. Sequer tinham convidado, né, a população, o próprio Ministério Público, o Conselho de Consumidores. Quem fez o convite para aquelas pessoas, quase 100% do total que ali estava, foi exatamente o sindicato. Nós fomos para participar da audiência pública, mas infelizmente eles começaram a impedir a entrada de trabalhadores. Mas vocês foram barrados mesmo na porta? Como é que foi? Foram, né? Os trabalhadores, eles alegaram que, primeiro que eles pegaram um espaço pequeno, 170 pessoas, né, e um espaço para 4 cadeirantes. E hoje nós temos em torno de 275 mil consumidores em todo o estado. Então, eles já começaram no espaço pequeno, poderiam ter pego um espaço maior. Mas pelas imagens, o espaço sequer estava lotado, pelo menos na hora que aconteceu o tumulto. Quer ver? Põe no ar aí as imagens para a gente ver. Dá para ver ali parte da plateia. E a gente percebe que não estava absolutamente lotado, né? Tinha muita cadeira vazia ainda. Ali é você no meio do tumulto, né? Exatamente. E qual era a sua intenção nesse momento? Então, nesse momento era exatamente tentar conversar, dialogar com a mesa, a organização, de que tinha espaço para os trabalhadores rurais que estavam lá fora poderem participar. E eles estavam querendo continuar e disseram que não ia entrar mais ninguém. A audiência era pública. Espaço, como você observa, tinha muito espaço e dava para todos que estavam lá fora participarem também. Mas eles não permitiram e aí foi onde começou o atrito e, logicamente, puxado pelos seguranças, né? Foi eles que começaram toda a confusão, porque nós fomos para tentar dialogar, nós fomos para tentar conversar, para poder as pessoas que estavam lá fora poderem participar, já que tinham vindo de longe, trabalhadores rurais, e queriam também participar, que vão ser um dos mais prejudicado na história da privatização. Então, Moisés Lobão, representando os movimentos sociais, qual é a posição de vocês, né, pelo menos a sua opinião pessoal, sobre a privatização da Eletrobras? Então, quando a gente fala de privatização, né, sempre vem uma grande propaganda que os serviços vão melhorar a qualidade, né? E isso a gente já assiste há muito tempo. O sistema de telefonia, por exemplo, ele foi todo privatizado. E melhorou muito. Mas há o outro aspecto que é o seguinte: o campeão de reclamações são exatamente o sistema de telefonia. Mas não se compara a quando o telefone era coisa de rico. Não, mas há o problema do sistema de telefonia. Hoje, a gente paga e não tem o serviço, né? Isso que a maioria dos consumidores colocam exatamente isso. Você paga, eles cobram caro, é uma tarifa muito mais cara do que a maioria dos outros países, e ao mesmo tempo você não tem o serviço. É a mais cara do mundo, talvez. Realmente. E aí, nesse sentido, você imagina a energia elétrica, que é uma questão fundamental para as pessoas. E não só falando do nosso dia a dia, né? Porque hoje há uma dificuldade se você não tiver luz, né? Agora, você imagina que isso vai afetar, normalmente, né, as pessoas que moram na zona rural, as pessoas que também moram nas pequenas cidades, que muitas vezes não vai dar um lucro necessário para a empresa. E pior, quando a gente fala de zona rural, a gente está falando onde dá a produção de alimentos. Isso vai prejudicar muito a produção de alimentos, o que vai encarecer para toda a população. Ô Moisés, a pergunta vale para o Marcelo também.
Quando a gente olha para a Eletrobras, nós vemos uma empresa de capital misto, né? Parte das ações são de investidores e parte do governo federal. E como maior acionista, o governo tem a prerrogativa de indicar diretores, de gerir a própria empresa. E aí quando a gente vai olhar a eficiência na gestão, a gente vê que está muito longe. Quer dizer, os escândalos de corrupção, os desvios de propina, os investimentos mal feitos. E a gente não vê os movimentos sociais contra isso. Quer dizer, os partidos de esquerda que agora gritam contra a privatização, quando eram beneficiados através de seus líderes políticos com esses esquemas corruptos, ninguém se manifestava. Por que agora vocês estão gritando? Então, uma coisa que tem que deixar bem clara é que quando não pode se generalizar, né, os movimentos sociais. Porque eu acho que, sim, existem alguns casos de movimentos sociais que talvez os dirigentes foram privilegiados. Mas o que a gente está falando aqui exatamente é sobre o que afeta o trabalhador e o que afeta a população em geral. E o que eu considero é o seguinte: os movimentos sociais realmente comprometidos, né, com a população e com os trabalhadores, eles sempre lutaram. Inclusive durante esse período, né, onde o PT esteve, né, no governo federal, sempre houve greves. Por exemplo, nós professores, nós fizemos greves em todos os governos, né? E fizemos mais greve, inclusive, no governo Lula e Dilma, né? E nós sempre colocamos que o sistema que estava sendo imposto era um sistema que privilegiava, sim, banqueiros, privilegiava os grandes empresários, em detrimento do atendimento à população. Porque nós temos hoje um grande problema, e isso não é agora do governo Temer, isso já vem de vários governos, que é o pagamento da tal dívida pública. Um pagamento que 50% do nosso PIB é colocado para pagamento, não é nem da dívida, é de juros e amortização. E aí, lógico, não sobra dinheiro para as questões essenciais da população, que é educação, saúde, segurança e todas essas outras questões, que é fazer com que a população tenha os atendimentos mínimos, né? E aí considerando também a energia elétrica. Ô Marcelo, eu quero até fazer um adendo aqui, mas pegando a parte técnica, porque os sindicatos são contra a privatização. Mas como é que vai resolver o problema da má gestão, especialmente numa região como a nossa? Eu não vou dizer que aqui tem má gestão, mas aqui tem prejuízo, quer dizer, a empresa não tem lucro aqui no Acre. Como é que fica tudo isso? Bom, o que Pelo menos é o que dizem, né? Mas o que a gente tem de informações é diferente do que eles falam, né? Porque, logicamente, eles vão estar passando informações para mostrar para a sociedade que a empresa, de fato, ela é prejudicial. E lembrando a história da corrupção, quando você puxa a corrupção a nível nacional, quem está à frente são as empresas privadas. Odebrecht, todas aquelas empresas são empresas privadas. Eles passam dinheiro para lá, para de lá buscarem. Agora, a administração, nós sempre estamos cobrando, e o povo tem que cobrar sim. Nós defendemos uma empresa pública por ser um serviço essencial, mas precisa melhorar. E lembrando que os grandes países, principalmente a China, que está aqui comprando o setor elétrico, ela está comprando através de uma estatal. Ela compra através de uma empresa pública da China que está comprando. Porque eles sabem da soberania nacional, todos esses países lá mantêm o controle da energia. Mas só para ter uma ideia, a Companhia de Eletricidade do Acre apresentou no terceiro trimestre de 2017 resultado de 737% superior ao apurado no mesmo período de 2016. Ela saiu de um prejuízo de 5,8 milhões para 37 milhões de lucro. Então, é algo complicado. Por exemplo, o governo federal ele está querendo empurrar uma privatização aonde ele levantou toda a dívida das empresas e fala o seguinte: não, a dívida vai ficar com o país, nós, a população, vamos pagar, e eles querem passar para a iniciativa privada, por exemplo, a Eletroacre por R$50 mil. É um absurdo. Só o prédio da empresa. Mas o dado é esse mesmo, R$50 mil? R$50 mil. Está aqui, R$50 mil. Porque esse leilão, ele não é feito em cotas nacionais de ações da Eletrobras? Pois é, mas... Como é que vocês delimitam isso? Não, mas a própria Eletrobras colocou. Sim. No edital está aqui, é R$50 mil. Depois eu posso passar para você. Então, assim, algo absurdo, sem a garantia de que os serviços vão melhorar a população. Hoje nós temos o estado do Acre, 50% está no sistema isolado e os outros 50% estão no sistema interligado. Quase 80% dos consumidores
do Acre são residenciais. Porque, o que acontece? Numa coisa eu acho que o governo está errando, em não discutir isso de forma mais ampla com a população. Por quê? Porque se você for ver em linhas gerais, não vai ser privatizada toda a empresa. Parte das ações do governo vão ser vendidas, mas o governo vai continuar como o maior acionista. E isso não é tratado claramente para a população. Até eu acho que os movimentos sociais deveriam também expor mais esses dados. Como é que vocês veem isso? Essa situação, no caso da Eletroacre, eles querem vender por completo. Né? Eles querem passar por completo no valor de R$50 mil, aonde o Estado do Acre está perdendo, porque pelo contrato, lá em 98, quando a empresa saiu do governo do Estado, do governo federal, para ser privatizada, tem aqui um contrato que fala que quando ela for vendida para a iniciativa privada, 80% do valor vai ser repassado do governo do Estado. Nós levamos essas informações para o governo do Estado, levamos para a bancada federal do Acre, lá no Nordeste, independente de partido, eles estão juntos, eles estão defendendo esse serviço que continue público. Aqui no Acre a gente não tem conseguido envolver toda a classe política. A Associação dos Prefeitos tivemos por lá, buscamos o governo do Estado, tentamos reunião com a bancada federal do Acre. Então, assim, é algo complicado. A maior parte dos municípios do Acre hoje dão prejuízo. A despesa é maior do que a receita. O programa Luz para Todos é um programa excelente, se você olhar pelo lado social. Mas pelo lado do lucro, é algo que deixa a desejar. E aí, será que uma iniciativa privada vai aceitar manter o que está sendo mantido hoje? Mas logicamente que não. Não tem nenhuma abertura nessa interlocução de vocês com o governo federal para esse setor que dá prejuízo, as regiões isoladas, enfim, exceções à regra geral? Nós estamos fazendo esse debate exatamente para tentar, pelo menos, jogar essa discussão da privatização para 2019, que era quando o projeto deles que seria concluído o Leão. Mas não está tendo espaço. Nós entramos no Ministério, nós estamos com ação judicial, entramos no Ministério Público Federal pedindo o cancelamento dessa audiência pública, bem antes dela acontecer, porque, na visão nossa, ela teria que ser uma discussão ampla, não somente na capital, teria que ir também nos municípios fazer discussão e ser no espaço maior, mais divulgado, convidando a sociedade. Quem quisesse entrar teria espaço suficiente, não o que aconteceu na sexta-feira. Eles, com todo aquele tumulto, cheio de polícia militar, cheio de policiais militares, onde a cidade está tomada pela violência, eles estavam todos lá dentro. E aí, mesmo assim, com todo aquele tumulto, a representante do BNDES forçando para continuar. Marcelo, a gente tem que assim encerrar complicado. o bloco. Eu só quero encerrar com o Moisés também, dando a opinião dele. E, assim, quais serão os próximos passos, né? Porque o edital está em andamento, então me parece que a coisa vai acontecer, né? Para fechar a minha parte, né, o espaço, o próximo passo é a justiça. Sim, nós já entramos, levamos todas as ilegalidades, pessoas de fora, que não tinha intérprete, não teve espaço suficiente para discutir. E outra coisa, o próprio edital colocava que teria que ter sido encerrado até o meio-dia. E eles passaram, foram para 1h30 da tarde, nós saímos lá às 12h30, aguardando para eles começarem, eles não começaram, eles suspenderam, se esconderam. Quando nós saímos, eles fecharam lá sozinhos. Moisés. Isso e eu acho que é interessante, até porque a gente assistiu agora há pouco, que houve uma CPI para poder verificar, não foi nenhuma CPI, na verdade, no Senado eles chegaram a fazer uma auditoria em relação à Previdência, né, Social para ver se ela dava prejuízo. E eles comprovaram que não dá. Então, por exemplo, por que não se faz, então, uma auditoria feita pelos parlamentares, né, para verificar realmente se o prejuízo da Eletrobras é esse mesmo. E aí discutir com a sociedade. Então, eu acho que é algo que é fundamental que seja feito, né, para que se esclareça, então, né, porque a gente vê dados, mas esses dados a gente não sabe de onde veio, né, e como que eles fizeram também esse levantamento. Muito bem. Moisés Lobão, que representa os movimentos sociais, e Marcelo Jucá, secretário-geral do Sindicato dos Urbanitários. Obrigado pela vinda. Muito obrigado pelo espaço, como sempre. Vamos para o intervalo, daqui a pouco voltamos com mais uma boa conversa. Continue com a gente, até já.